Nessa unidade, a última antes da primeira avaliação presencial, você vai aprender a utilizar os advérbios de frequência. Mas, afinal, o que são advérbios de frequência? Simples, são palavras ou expressões que indicam a frequência com que algo é realizado. Como, por exemplo, toda semana, 2 vezes por mês, 1 vez por ano, sempre, nunca, de vez em quando, entre outras. Esses advérbios são utilizados em geral para responder perguntas com how often, que significa com que frequência, e how many times, que significa quantas vezes. Vale lembrar que em nossa língua materna é comum iniciar uma pergunta com a palavra quando, que em inglês é when, para obter informações sobre a frequência com que algo acontece. Por isso, é comum confundir advérbios de tempo com advérbios de frequência. Por exemplo, se você me perguntar quando eu acordo, eu posso muito bem responder às 6h30 da manhã, que é um advérbio de tempo. No entanto, se você me perguntar quando eu acordo cedo, eu vou responder todos os dias, que é um advérbio de frequência. Em inglês, essas mesmas perguntas seriam feitas com what time, que horas, e how often, com que frequência. Ficaria então, what time do you wake up? At 6:30. Advérbio de tempo. E how often do you wake up early? Every day. No seu livro-texto, você encontra uma tabela com os advérbios de frequência mais utilizados. E no glossário, há uma lista maior que você deve também dar uma olhada. Bem, uma questão importante quando se trata de advérbios de frequência é a colocação desses advérbios na oração. Observe essas 2 orações. A primeira, she's always late for work. E a segunda, she always goes to work by bus. Observe a posição do advérbio always com relação aos verbos. Na primeira oração, ele está colocado após o verbo, enquanto que na segunda oração, ele aparece antes do verbo. Por que isso? Vamos lá. Quando o verbo for auxiliar, que é o caso do verbo to be, na primeira oração, o advérbio vem depois do verbo. Já para os demais verbos não auxiliares, o advérbio vem antes do verbo. Vamos ver mais alguns exemplos. We usually go shopping on Fridays. I often eat meat. Verbo principal, advérbio antes. You were never sick. They are always in a good mood. Verbo to be, advérbio depois. Há alguns advérbios, como sometimes, por exemplo, que podem aparecer no início ou no final da oração. Observe o seguinte exemplo. Sometimes they come here to see me. Muito bem. O próximo passo é realizar as 3 atividades da unidade. É importante que você faça todas elas. Uma dica. Assista ao vídeo indicado na área Navegando por Aí para entender um pouco mais sobre os advérbios de frequência. Espero tê-lo ajudado a identificar quais são os pontos centrais da unidade 9. Foi um prazer estar com você. Bons estudos e até a próxima!